A partir do versículo 50, só alguns versículos que eu vou citar, tá? Para os amados leem o restante em casa, o 15, 16, que é bem de proveito para todos. Mas o versículo 50 diz assim: na minha Bíblia tem um título: todos seremos transformados. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. O próprio Senhor está revelando através do apóstolo Paulo como será a sua vinda, né? E o que acontecerá conosco. E diz assim no versículo 52: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, enquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Ou morte, onde está o teu medo, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, a graça de Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Eu quero dividir aqui. No 58, portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutível. Aí lá no 16, apenas o versículo 13, diz assim: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com amor fraternal. Nesses últimos tempos que estamos vivendo nos últimos tempos da igreja, o que mais tem acontecido de dificuldade, Bispo Ademir, não é só a perseguição, mas o crente se manter de pé, firme no Senhor, no caminho do Senhor. Muitos estão apostatando da fé. Muitos estão ficando pelo caminho. Muitos estão olhando para trás. Muitos estão olhando para as suas próprias dificuldades. Só que eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela não mente. Se o nosso Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, falou para nós ficarmos vigilantes e permanecermos firmes na fé, é porque vai vir coisas para nos abalar, para que a gente possa recuar, para que a gente não possa guardar a coroa, sabe? Porque a gente tem que guardar o que temos, para que ninguém roube a nossa coroa. Aleluia. Então quer dizer que ela pode ser roubada. Então nós temos que nos fazer de tudo para permanecer no caminho do Senhor. Estamos vivendo um tempo que muitos não querem mais estar na casa do Senhor. Muitos estão querendo viver Cristo em casa, desigrejados, sem pastores, pastoreando a si mesmo. Só que hoje eu quero dizer para vocês aqui, nós que estamos na casa do Senhor, o Senhor vai buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele vai buscar a sua igreja em unidade. Ele vai buscar uma igreja. E ele vai tirar uma igreja da igreja.
E nós precisamos estar alicerçados e incluídos no corpo de Cristo. Só que muitos não querem mais fazer parte desse corpo. Não querem mais ser membros do corpo. Querem viver para si mesmos. E eu estava aqui eu vim de Uber, que é mais rápido. E o moço era cristão. E ele estava falando exatamente sobre isso. Muitos estão trocando Jesus por tudo, menos priorizando o reino, menos priorizando a Cristo. E o que você tem trocado Jesus? Será que é pelo teu telefone? E o Senhor estava palestrando comigo quando eu estava pelo caminho, quando ele estava falando. Será que a gente está trocando Jesus pela rede social, pela televisão? Deus. Será que a gente não está trocando Jesus pelo nosso trabalho? Talvez nós queremos tanto trabalhar, mas não temos mais tempo para vir à casa do Senhor. Será que a gente está trocando Jesus pelos nossos afazeres domésticos? Será que a gente está trocando Jesus por quê? Eu quero dizer, eu iniciei a palavra dizendo, o Senhor Jesus, nada pode roubar a primazia do Senhor sobre a nossa vida. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. A porta de emprego que o Senhor abriu para a sua vida, foi Ele que abriu. E Ele abre e Ele também fecha. Mas eu quero dizer que se tudo é para a glória do Senhor, você não pode virar as costas para o Senhor. Até você despertar no dia de hoje, foi para a glória dEle. E o que você tem feito? Será que nós temos priorizado o Senhor? Aí eu estava lendo mais, e eu quero dividir com os amados, porque aqui vem falando que Ele vai nos buscar. E nós naquele grande dia, não vai ser carne nem sangue que vai herdar o reino de Deus. Nem o que perece vai herdar o reino de Deus. E por quê? Foi o que eu estava conversando com um moço que é cristão no Uber, falando, por que nós temos corrido atrás do que perece? Por que nós temos corrido atrás do que vai ficar tudo aí? Não vamos levar nada. Só vai subir, só nós vamos subir. E detalhe, não vai subir nesse corpo não, né? Vai ser num corpo glorificado. Aleluia. Mas a gente não quer buscar o Senhor Jesus em primazia. Nós queremos colocar tudo na frente do Senhor. Só que eu estava escutando uma palavra, hoje à tarde eu botei lá no grupo, sobre o soldado que está na guerra, não pode dormir, né? Porque nós estamos numa guerra espiritual. Só que a guerra não é só contra o diabo. Ele é o adversário, né, de muitos e muitos tempos. Mas a guerra maior é contra nós mesmos. A guerra maior é se manter de pé, perseverando no Senhor, no propósito que Deus nos designou e designou. Essa é a dificuldade. É lutarmos contra os nossos sentimentos, nossas vontades. Porque a gente é movido por muitas das vezes emoções. O Senhor estava falando comigo dentro dessa palavra. Porque nós precisamos nos manter firmes, vigilantes, firmes na fé. E não ser apostatados, como muitos estão